É que o STF, por ampla maioria, considerou, na sua interpretação, e ele sim é o legítimo intérprete da Constituição, que quem rasgou a Constituição e fez um ataque frontal à democracia, ainda pregou agressão a ministros do STF, foi o próprio deputado Daniel Silveira. Eu quero colocar 2 pontos para que o senhor enderece, por favor. Um, sobre os efeitos políticos dessa decisão, se isso nos joga numa crise institucional, de novo, num conflito, num confronto muito grande entre os poderes, semelhante ao que foi visto em 7 de setembro do ano passado, depois daqueles atos, no fim, o presidente Bolsonaro cumpriu o que prometeu, que era descumprir uma decisão judicial por meio da concessão dessa graça, uma série de questionamentos sobre desvio de funcionalidade. E o outro ponto é sobre a inelegibilidade do Silveira. Parece que isso está muito estabelecido, até um dos ministros do STF me encaminhou uma súmula vinculante do STJ, em que diz que os efeitos secundários da pena, ou seja, inelegibilidade, primariedade, a multa, não podem ser contemplados por um indulto presidencial. Então, eu queria ouvi-lo sobre esses 2 pontos, crise institucional e inelegibilidade de Silveira. Ótimas perguntas, Amanda. Em primeiro lugar, tem sido exceção no tribunal o voto divergente, o que eu já acho bastante grave. O voto para manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, claro, deputado Cássio Nunes e deputado André Mendonça, que tiveram votos um pouco divergentes essa última, Cássio Nunes pela absolvição e o André Mendonça pela condenação, mas com a pena menor, ambos não estavam naquela primeira decisão do Supremo Tribunal Federal de manter Daniel Silveira preso. E aquela decisão foi unânime, o que para mim é absolutamente preocupante, porque a Constituição, eu estou com ela aqui na minha frente, ela é muito clara quando fala no artigo 53 sobre a inviolabilidade de parlamentares, e não obstante, os 11 ministros do Supremo optaram por mantê-lo preso. Completamente ao arrepio da Constituição. Luiz Fux, inclusive, que presidia também, então, o Supremo Tribunal Federal, chegou a dar entrevista a um meio de grande circulação nacional, dizendo que a Corte precisava dar uma resposta à sociedade que não está tão atenta às filigranas jurídicas da Constituição, e foram essas as palavras que ele utilizou. Quando um ministro da Suprema Corte trata a Constituição ou trechos dela como filigranas jurídicas, demonstra, na verdade, pouco apreço àquilo que foi decidido pelo Constituinte, seja ele originário ou derivado, ao escrever a Constituição, e estar muito mais atento a implicâncias políticas de suas decisões, o que é péssimo para a democracia. Aliás, isso sim é um ataque à instituição. O próprio Supremo tem todos os dias, com as suas decisões, em larga medida contribuído para o ataque ao próprio Supremo Tribunal Federal. É o próprio Supremo Tribunal Federal o primeiro a corroer a credibilidade da população no Supremo Tribunal Federal. Isso se vê nas pesquisas, inclusive, de opinião. Se os ministros do Supremo estão tão preocupados com as implicações políticas de suas decisões, deveriam olhar para as pesquisas de satisfação da população ou de credibilidade da população com o Supremo, que demonstram uma baixíssima confiança na instituição. Na verdade, o que a gente vê é que há uma pressão muito grande de certos meios sobre o Supremo Tribunal Federal, principalmente ligados àqueles que sempre tiveram mais acesso à editoria daquilo que a população pode consumir de informação, no meio da mídia, por exemplo, como também daqueles que há muitos anos estão no establishment político e burocrático brasileiro e que não suportam ver novas vozes surgindo. E aí o que eu vi acontecendo com Daniel Silveira foi realmente uma espécie de um ato de vingança contra ele. E respondendo, portanto, à segunda pergunta, acho que a primeira está respondida quanto à crise institucional, essa crise já é permanente e, claro, acaba com uma decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, com a intenção de superá-la. Pode ser que seja agravada, concordo com você, é um momento tenso que nós vivemos, mas quanto à questão da inelegibilidade, me parece muito claro que persiste a vontade de vingança contra um parlamentar que representa, e aliás nem representava tanto antes, porque ele era um parlamentar bastante inexpressivo, dado o contexto geral. Ele mesmo tem dito isso em várias entrevistas, em vários momentos, e foi lançado ao estrelato pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Me parece mais uma vontade de calar e tornar inelegível um parlamentar que tem discordado de uma série de decisões inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal, de forma a amordaçar outros parlamentares. Inclusive, por que não dizer a mim e tantos outros que têm críticas contra o Supremo Tribunal Federal. Porque quando o Supremo Tribunal Federal prende ainda que tenha sido uma manifestação reprovável, como eu digo, e terrível, mas prende por 8 anos,
quando o crime de homicídio tem pena mínima de 6 anos e quase ninguém, sinceramente, no nosso país tem ido preso ultimamente, principalmente nos altos círculos da política, e prende alguém por manifestar opinião flagrantemente contra a Constituição, eu não posso ver isso senão como uma vontade de vingança contra esta pessoa e também uma tentativa de amordaçar todas as outras que têm críticas bem fundadas, como eu acredito ser sempre o meu caso, à ação e atitudes do Supremo Tribunal Federal.